Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História com o tema Governo Geral. O conteúdo se encontra nas páginas 157 a 160 e atividades nas páginas 161 e 162. Então, vamos lá. Governo Geral. Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas do sistema de capitanias hereditárias e por conta da autonomia que cada território tinha em administrar suas terras, preocupando-se apenas com suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil colônia em sua totalidade, Portugal acabou, então, não tendo o retorno que esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, optou por implementar outro sistema de administração oposto ao anterior, e o governo geral passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governador geral. Então, as capitanias hereditárias, elas não deram certo, porque cada donatário tomaria conta das suas terras individuais. Como nem todos tiveram essa condição, aí o que Portugal fez? Ele optou, então, por implementar outro sistema. Só que aí, em vez de haver cada donatário com a sua terra, ele, então, resolveu contratar ou ver uma pessoa que fosse o representante direto do rei, e aí recebeu o título de governador geral. Por algum tempo ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador geral e que a partir de 1720 recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal até a chegada da família real em 1808. Então, os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e Mendes Sá, de 1558 a 1572. Vamos ver, então, o que fez Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil juntamente com soldados, colonos, materiais para construir a primeira cidade e alguns animais. Ele fundou a cidade de São Salvador da Bahia, hoje conhecido como São Salvador, que foi o centro e a primeira capital do Brasil. Tomé de Souza proporcionou o grande desenvolvimento da agricultura e pecuária e melhorou também a defesa com a construção de várias fortalezas em áreas estratégicas. Duarte da Costa. Em 1553, Duarte da Costa foi designado como o segundo governador-geral do Brasil, trazendo mais colonos e jesuítas, entre os quais José de Anchieta, que por sua destacada atividade na catequese indígena ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral e ele chegou ao Brasil em 1557 e permaneceu até 1572. Seu objetivo era expulsar os franceses apoiados pelos tupinambás, conseguindo aliança com os tupiniquins de São Vicente. Conhecido como Guerra dos Tamoios, teve êxito em expulsar os franceses e facilitar a ocupação. Fundaram um povoado que originou a atual capital do Rio de Janeiro. O saldo desses governos, os três que a gente falou agora, foi a firmeza de dominação portuguesa, o aumento da aptidão da religião católica, o controle de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento da agricultura e, por fim, o estímulo do tráfico de escravos africanos. O regimento do governo geral. Então, qual foi o papel dos governadores gerais? Em geral, era a defesa da terra contra ataques estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos, apoio à religião católica e a luta contra a resistência indígena. Quais eram as funções do regimento, do governo geral? Militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Contava com 3 auxiliares, que eram o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. E tiveram problemas como dificuldade de comunicação, oposição de poderes e interesses locais, homens bons e homens de posse. Vamos agora fazer atividades das páginas 161 e 162. Abra o livro de vocês aí, na página 161, então. Primeira questão, responda. Qual era a principal diferença entre o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral? Então, nas capitanias hereditárias, as decisões ficavam sob responsabilidade de cada donatário. Já no governo geral, as decisões passavam a ser centralizadas em um governador geral. Letra B. Onde foi construída a primeira sede do governo geral do Brasil? Qual nome foi dado à primeira capital do Brasil e quando? Foi construída a capitania da Baía de Todos os Santos. O nome dado à primeira capital do Brasil foi Salvador, em 1549. Letra C. Mesmo com a instalação do governo geral, o que aconteceu com as capitanias hereditárias?
Por algum tempo ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. Segunda questão. Relacione os governadores gerais à duração de seus governos. Então, nós temos de um lado Mendes Sá, Tomé de Souza e Duarte da Costa. E aí, do outro lado, nós vamos relacionar aos anos em que eles governaram. Mendes Sá governou de 1558 a 1572, Tomé de Souza de 1549 a 1553 e Duarte da Costa de 1553 a 1558. Página 162. Escreva pelo menos 4 funções do governador-geral que você considera importantes. Então, vocês vão pesquisar lá, voltando às páginas do livro, e observar cada um dos governadores gerais e vão pesquisar 4 funções que você acha importantes. Quarta questão. Escreva os objetivos específicos que esses governos tinham. Então, um deles é a letra A, enfrentar invasões estrangeiras. A letra B, fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou pela luta. Quinta questão. Escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Então, eram 3 governadores. Era o provedor-maior, era o ouvidor-maior e o capitão-maior. Então, o que é que o provedor-maior fazia? Ele era responsável pelas finanças, a letra A, né? A letra B, o ouvidor-maior era responsável pela justiça. E a letra C, o capitão-maior era responsável pela defesa, especialmente no litoral. Então, aqui a gente conclui a atividade de hoje, certo? As atividades de hoje, vocês façam as atividades sempre, tirem as dúvidas, certo? Não deixem dúvidas, respondam os exercícios, olhem os conteúdos do livro, que a Jane vai deixando vocês até a próxima aula.